Então, vamos fazer alguns exercícios de potenciação e segue aqui do 50, né, 51. Então vou deixar na tela um pouco para vocês darem o print. 50, 51 até 67 e vai, né, até 73. Então quem quiser já iniciar, tentar fazer, fique à vontade. Se eu tiver dois números, né, de mesma base, expoentes diferentes ou iguais, basta simplesmente somar esses expoentes, né? Então, por exemplo, se você tiver o quociente de bases iguais e os expoentes diferentes ou não, basta simplesmente subtraí-los. Então, o de baixo ele passa para cima com sinal trocado, né? A gente vai ver o porquê disso aí. Se você tiver dois números multiplicados elevados por um expoente, você vai ter a propriedade de separar esse expoente para cada fator, né? Então, por exemplo, 10 à terceira, você pode escrever esse 10 como 2 vezes 5. Trocou um número por qualquer outro símbolo dele, coloca parênteses sempre, né? Então aqui vai ter 2 à terceira, 5 à terceira, que você pode representar como 8 vezes 5 ao quadrado, 25, vezes 5, 125, né? E aí você sabe quanto dá isso aqui, porque é 10 à terceira, que no caso 3 zeros. Então, 1000. Tem para fração também, nesse caso. Então, o expoente fica para cada um dos fatores, né? Denominador e numerador. Expoente negativo. Então, A elevado a menos B é a mesma coisa que 1 no numerador. E fica a mesma expressão, só que agora com o B positivo, que é o que a gente sabe fazer. Então, se a gente tiver 2 a menos 3, eu não sei fazer 2 a menos 3. Então, fica 1, 2 elevado à terceira. 2 à terceira eu sei, que é 8. Né? Qualquer número elevado a zero tem como resultado 1. 0 elevado a zero não existe, indeterminação. 0 sobre 0, indeterminação. Então, não mexemos com esse tipo de cálculo, né? Expoente fracionário, né? Numerador e denominador no expoente. É a mesma coisa que essa outra propriedade aqui, que a gente já viu, que é simplesmente multiplicar e volta na fração. Só que quando o expoente está no denominador, o número dele vem como índice, né, da raiz. Então a expressão final é essa. Então, uma básica, se você tiver 2 elevado a 1 quinto, isso é raiz quinta de 2. 7 elevado a 3 quartos. Então, isso é 7 a terceira, raiz quarta. Raiz quarta de 7 a terceira. Eu acho que é 243. Tem que lembrar um pouco de álgebra básica, né? Se você tiver, por exemplo, quanto é 2A mais A? Aí você fala, é 3A. Óbvio, né? Mas se eu tiver 2 vezes 2 elevado a x mais 1, mais 2 elevado a x mais 1, você vai saber responder rápido que isso é 3 vezes 2 elevado a x mais 1? Você vai responder rápido. Por quê? Porque isso aqui é A e isso aqui é A. Então dá 3A. Esse tipo de malícia, né, de visão algébrica você tem que ter. Não é obrigado, né? Isso vai aparecendo quando você vai praticando, né? Primeira, temos parênteses, então simplesmente multiplicamos os expoentes, né? Então fica 2 vezes 3, né? 6. Aqui é a mesma coisa.
repete o de baixo, só que 4 é 2 ao quadrado. Aqui é A e aqui é A, então dá 2A, né? Então 2 vezes 2 à sexta. Só que aqui bases iguais são os expoentes, 6 mais 1. E aqui a propriedade de bases iguais, só que no quociente subtrai os expoentes, né? Então 2 elevado à quinta. Quais das seguintes expressões são corretas? Então, nós temos menos 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes 2 ao quadrado, que é menos 1, 2 ao quadrado, 4, que é menos 4. Então, ele está dizendo que isso é 4. Falso, né? A outra é menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, que é menos com menos, mais 9, né? Então, verdadeiro. E a terceira, menos 4, isso dá ao cubo, só que tem um menos fora. Vamos deixar esse menos fora, e aí vai ficar menos 4, menos 4, menos 4. Então, menos com menos mais com menos menos, só que com esse menos aqui vai ficar mais. Você tem uma quantidade par de números negativos, né? Então, menos com menos dá mais. Então, 16 vezes 4, 64, né? Ou então, você pode fazer 4 vezes 4 vezes 4, que é 2 elevado à sexta, né? 2 elevado à sexta é 64. Ou você pode ver 2 elevado à sexta como sendo 2 à terceira ao quadrado, né? Em que botei parênteses porque eu substituí uma coisa por outra. Então, parênteses. E aí 2 à terceira à oitava é 8, né? Ao quadrado. Quanto é 8 ao quadrado? 64, né? Então, não é difícil. Só lembrar das propriedades, né? Mais uma, 52. Então dá 2 a menos 1 mais 3 a menos 1 mais 4 a menos 1, raiz quadrada disso, né? Então 2 a menos 1 é 1 meio, né? 1 terço, 1 quarto. Aí você vai precisar tirar MMC. MMC entre 2, 3 e 4. O MMC tem que saber fazer, né? Menor múltiplo comum. Então, o MMC dá 12. E aí, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Dá 4 e dá 3. Então, isso dá 13 sobre 12. 13 sobre 12. Certo? Então, primeiro a propriedade, depois resolver a soma de fração, o MMC, e aí efetua 2 vezes 4 elevado a x. Só que aí tem x mais 1. Eu posso fazer esse mais 1 virar vezes 4, que é a mesma coisa que se tivesse o mais 1 aqui, né? Fazendo o processo inverso da potência de bases iguais somar o expoente, né? Então, repito, 4 elevado a x sobre 2 elevado a 2x raiz, né? Esse tipo de malícia aqui tem que ter, né? Esse tipo de coisa. Então, aqui, 2 vezes 4 dá 8. Só que aí fica aquele 8A mais A. Então, dá 9A, né? Então, dá 9A. A, no caso, era o 4 elevado a x, né? E aí nós temos 9, que é 3 ao quadrado, 4, que é 2 ao quadrado, que nós podemos escrever assim,
raiz de 2 elevado a 2x. 2 sobre 2, que dá 1. E 2 elevado a x. E esse sobre 2 também dividido. Esse 2 aqui passa como denominador. Então dá 1, dá 1. Embaixo fica a mesma expressão. Então fica 3 vezes 2 elevado a x sobre 2 elevado a 2x. Pelas expressões, ele quer a expressão toda em cima. Ele quer que você tire os denominadores, né? Então fica 3 vezes 2x, 2 menos 2x. E aí, fazendo essa soma, fica menos x, que é a questão letra D, né? Então a expressão de cima não dá para fazer nada. Só que a de baixo dá, né? A de baixo dá para escrever assim, né? E raiz enésima, eu posso escrever para os dois, né? Então, MMC, então fica AN, BN e fica BN mais AN, né? Então, lembre-se sempre disso, né? O quociente de... O MMC, né, na soma das frações de dois elementos que você não conhece, nem um pouco, nem fatores dele, é sempre o produto, tá? Aqui. E aí divide e multiplica, né? E aí tem esses resultados. Ok, então isso aí é uma divisão de fração, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembrando que A mais B é igual a B mais A, né? Então dá para cancelar. E aí você fica com AB elevado a N. E aí, na raiz enésima, pode passar como quociente, né? Então o resultado final é apenas AB. Então, nós temos 32. Você está resolvendo potenciação, então não pode pensar em números compostos, né? Então, vamos agilizar isso aqui. Então, 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. E 64, 128 é 64 vezes 2, né? 64 é 8 ao quadrado, né? Então 2 à sexta vezes 2. Isso é 128. X ao cubo. E aí você tem raiz quarta. Que os índices são diferentes. Então isso vai atrapalhar um pouco, né, a análise. Então você já pode deixar da forma final, né? 2 elevado a 5 terços. X elevado a 4 terços. Vamos deixar por enquanto aqui, né? A sétima, né? 7 sobre 4. E x elevado a 3 quartos. E aí eu faço 2 vezes 5 terços menos 7 quartos vezes x 4 terços menos 3 quartos. E aí quanto dá isso, né? Bom, o MMC dá 12, né? Desse primeiro aqui que a gente está fazendo. Então, o MMC dá 12, dividindo e multiplicando dá 20. Dividindo e multiplicando dá 21. Então, dá menos 1 sobre 12, né? E do outro lado fica o MMC, que é 12 também. Dividindo, multiplicando, dá 4, 16 e 3 dá 9, né? Ou mais 7 sobre 12. Sobre 12.
3, o índice da raiz, né? 12. E aí eu coloco o x e o 2 está no denominador. Letra D. 2 elevado a 2 terços vezes 4, que eu já vou escrever 2 quadrado, 3 quartos, e 8, que eu já vou escrever 2 ao cubo. 3 sobre 2. Bom, o primeiro eu já posso cancelar, né? Dá apenas 2, só que os outros não. Então, os outros vai dar 2 elevado a 3 sobre 2, né? Três sobre 2 também, elevado a esse expoente. Então, fica 2 vezes 9 sobre 4, né? E 9 sobre 4. 9 sobre 4. Então, dá 18 sobre 4. Que dá 9 sobre 2. Que o MMC dá 2, né? Só somar a base iguais somos os expoentes. Então, dá 11 sobre 2, né? 11 sobre 2. Então, isso dá a raiz quadrada, né? De 2 elevado a 11.